Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas por aqui. Esse é mais um conteúdo do Café com Teologia e hoje nós vamos pensar um pouco mais sobre o porquê que os papas mudam de nome quando são eleitos. Se você já parou para pensar sobre isso ou está pensando nisso pela primeira vez, fica comigo, que é esse o tema do vídeo de hoje. Eu aproveito também para te convidar a me seguir lá no Instagram. Lá nós postamos conteúdos praticamente todos os dias e conteúdos diferentes do que postamos por aqui. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica ali e passe a me seguir lá também no Instagram. Bom, por que que os papas mudam de nome? Essa é uma questão histórica e até teológica muito interessante, né? Você já notou, claro, o Papa Francisco, o seu nome de batismo era Jorge Mário Bergoglio. O seu antecessor, o Papa Bento XVI, não se chamava Bento, se chamava Joseph Ratzinger. O antecessor dele não se chamava João Paulo, se chamava Karol Wojtyła. Por que então que os papas, quando são eleitos, eles escolhem um nome de pontificado, um nome diferente do seu nome de batismo? Essa história ela é muito interessante e a gente vai percebendo como a tradição vai se consolidando ao longo do tempo. Primeiro ponto que a gente deve saber é que o nome do Papa não é aleatório, tá? O nome do Papa representa um ideal que seguirá o seu pontificado, que seguirá a sua liderança. O nome geralmente é uma homenagem ou ao primeiro dos papas a usar aquele nome, ou então a um santo muito importante que teve esse mesmo nome. Por exemplo, o Papa Francisco adotou esse nome em homenagem a São Francisco de Assis. O Papa Bento XVI adotou esse nome para homenagear o seu antecessor, com o mesmo nome, né, Bento XV, e também o santo que idealizou a vida monástica, que foi São Bento de Núrcia. E o nome também do Papa não é só uma homenagem, como também é uma linha, uma missão que será dado durante o seu pontificado. O Papa Francisco escolhe esse nome porque ele estava empenhado em viver e em ensinar os ideais de São Francisco, de simplicidade, preocupação com os menos favorecidos, cuidado com o meio ambiente, né? Já o Papa Bento XVI escolheu o nome Bento porque ele queria um pontificado como o do Bento XV, um pontificado modesto, um pontificado para dentro, de reformas na igreja, de reformas litúrgicas e com um tom conservador também, né? E assim por diante. Então, o nome do Papa, quando um novo Papa for anunciado, muito do que virá pela frente já é dito com o nome que ele escolhe. Por exemplo, se o próximo Papa se chamar também Francisco, ele será o Francisco II e o seu pontificado vai seguir os ideais representados pelo Papa Francisco. Será um pontificado mais progressista, dará continuidade às reformas que foram feitas até aqui, vai ter uma preocupação maior com as questões ambientais e com os povos, com os menos favorecidos. Se o nome escolhido for Bento, vai representar um pontificado mais conservador, um pontificado que não dará continuidade à maior parte das reformas abertas por Francisco, né? Se for um papa com o nome Gregório, que eu duvido muito que isso volte a acontecer, será um ultraconservador, né? Representando os ideais da Idade Média. Se for um João Paulo III, talvez uma moderação, talvez um caminho tendendo ao conservadorismo, mas com uma certa moderação, por causa de João Paulo I, né? E assim por diante, né? Os nomes representam bastante das suas missões. Agora, isso tem uma dupla explicação de quando começa a tradição. Alguns
mais apologetas, alguns que falam mais em nome da fé, dizem que essa tradição começa no Evangelho, quando o próprio Jesus muda o nome de Cefas para Pedro. E nessa linha se considera Pedro o primeiro dos papas, o primeiro da linha de sucessão apostólica, e como Jesus mudou o seu nome de Cefas para Pedro, representando o seu ministério, representando as suas virtudes à frente do movimento na ausência de Jesus, isso teria se consolidado como uma tradição. Outros, que analisam mais a questão da história, voltam lá no passado, mas nem tanto, e vão recorrer ao Papa Minerva. Minerva, que nome estranho? Pois é, exatamente por isso ele trocou para o início do seu pontificado. Minerva era um nome de um deus romano. E naquela época ainda existia o Império Romano, ainda existia o paganismo romano, e ele entendeu que não era de bom tom um líder cristão com o nome de um deus pagão. Resolveu mudar o seu nome e passou a ser chamado de João. Esse foi o primeiro dos Joões ao longo da história do pontificado, né? Então, essa questão é uma questão muito interessante e que tem a ver com homenagem, tem a ver com tradição e tem a ver principalmente com os ideais que marcarão aquele pontificado. Esse é um dado muito importante, né? Repito, quando nós ouvirmos o nome do novo Papa, o seu nome já dirá muito sobre ele, como Francisco já dizia muito sobre o Papa Bergoglio, né? Como Bento já dizia muito sobre Ratzinger, e assim sucessivamente, né? Então, o próximo nome a ser anunciado no Habemus Papam vai mostrar bastante a linha ideológica que o próximo Papa seguirá. Se ele será um moderado, se ele vai ser um conservador, se ele vai ser um progressista, isso já vai ter uma ideia muito clara no anúncio do seu nome. Agora, você sabe quais foram os nomes mais escolhidos pelos papas ao longo da história? Bom, o nome mais escolhido foi o nome João. E aí eu queria, modestamente, fazer uma correção a alguns sites jornalísticos que dizem que o nome João foi escolhido 23 vezes. Há de se dar um crédito, né? Porque o último a escolher esse nome se chamou João 23. Parece que teve 23 Joões. Mas, ao longo da história, principalmente medieval, houve erros de contagem. Por exemplo, não existiu um Papa João 20. Se você procurar na lista canônica, você não vai encontrar nenhum João 20. Do 19 pulou direto para o 21. Então, na prática, o nome João foi escolhido 21 vezes. Se alguém escolher novamente, será o João 24, dando sequência à numeração. Depois, o nome Bento e Gregório foram os segundos mais escolhidos. Ambos foram escolhidos 16 vezes. E aí, nesses casos, não teve erro de contagem, não teve erro de numeração. Seguido pelo nome de Clemente, escolhido 14 vezes, mas faz muito tempo, desde o século XVIII, que nenhum papa escolhe o nome de Clemente. Clemente significa aquele que clama, né? E, por fim, nessa lista dos nomes mais escolhidos, nós temos Inocêncio e Leão, que foram escolhidos 13 vezes ao longo da história do pontificado. Inocêncio faz bastante tempo que não é escolhido, e Leão, o último, foi Leão XIII, que terminou o seu pontificado em 1903, mais de 100 anos, né? Então, já é um nome também pouco usado, pouco escolhido, mas que não está descartado, certamente, pode vir a ser escolhido futuramente. Outra curiosidade interessante na escolha dos nomes é que o primeiro Papa a escolher um nome composto foi o Papa João Paulo I, em 1978, e ele escolhe esse nome como uma homenagem aos seus sucessores. João,
por causa de João 23, que foi o Papa que o ordenou bispo, e Paulo por causa de Paulo VI, que foi quem fez dele cardeal. E o seu sucessor escolhe o nome em homenagem a ele, e aí nós temos João Paulo I e, na sequência, João Paulo II. E agora nós vamos observar qual será o novo nome a ser escolhido, se será um nome que alguém já escolheu no passado, se será um nome escolhido pela primeira vez na história, e, mais importante do que isso, qual é a linha que representará essa escolha de nome de um novo pontífice. Esperemos os próximos episódios e vamos constatar como vai ser. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e aproveite também para compartilhar com os seus contatos. Em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Te vejo aqui.